Bom, agora hoje nós vamos falar de que se trata o livro de Apocalipse. Esse é um título dado por Deus e não sugere que Cristo e seus ofícios e poderes sejam o tema do livro, mais do que o título artificial sugere que João e seu ministério sejam o assunto do Apocalipse. Não se trata de um desvelamento da pessoa inteira de Jesus Cristo, seus ofícios e glória, em medida maior que é revelada no restante da Bíblia, mas tão somente de uma revelação das coisas que brevemente devem acontecer, como está em Apocalipse 1 e 1. Então Cristo ele apenas é uma das muitas personagens ativas do livro, e tem muitas coisas no livro que não dizem a respeito de Jesus Cristo diretamente. As coisas que estão por vir não implicam necessariamente a revelação de pessoas, mas de novas coisas que estão por vir, acerca de pessoas que com poucas exceções já foram mostradas com clareza nos escritos dos antigos apóstolos e profetas. Então essa realização lógica de muitas profecias antigas, o cumprimento dessas profecias e a resposta aos muitos mistérios do Antigo Testamento que não poderiam ser respondidos sem o auxílio de Apocalipse. Por exemplo, o livro de Daniel. Se existisse somente o livro de Daniel, ou se existisse exatamente só o livro de Apocalipse, um não poderia complementar o outro, porque só tem informações que podem ser achadas em Apocalipse e só informações que podem ser achadas em Daniel. O grande quebra-cabeça da Bíblia é o fato desses livros terem sido escritos 500, talvez mais, 1000 anos à parte. E eles se harmonizam um com o outro. Tribulação e a 70ª semana de Daniel são mencionadas em outros livros também. Mas aqui elas são explicadas com detalhes. O destino dos santos arrebatados já foi afirmado, mas aqui é escrito em minúcias. A conversão final, restauração de Israel, já foram preditas, mas aqui é complicado e o método divino usará para conduzi-los ao pleno arrependimento, cumprindo assim os pactos firmados com seus ancestrais, até mesmo Noé e Abraão, gerações perpétuas, uma coisa que a gente já falou no canal. Essas e muitas outras verdades são aplicadas e o cumprimento de muitas profecias anteriores recebe um relato detalhado que serão esclarecidas na exposição que vamos falar. Então temos o propósito do Apocalipse. O objetivo do Apocalipse é simplesmente mostrar aos servos de Deus as coisas que brevemente devem acontecer, assim como a gente já leu em Apocalipse 1 e 1, 22 e 6. Tudo no livro deve estar perfeitamente claro para os servos, sejam eles pessoas destacadas ou não. A palavra coisas é usada cerca de 17 vezes para acentuar o propósito do livro. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 29, e isso é um versículo que vale a pena ler. 1 Coríntios 2, 14, 2 Timóteo 3, 16, 17.
Agora, o livro interpreta a si mesmo, já que o propósito do conteúdo é suficiente para explicá-lo. A explicação de cada cena será encontrada em algumas partes do livro. Agora, antes de tudo, portanto, nós devemos procurar o que o próprio livro diz acerca de suas revelações, antes de recorrer a outros livros da Bíblia em busca de explicação para verdades que neles contém. Então vocês devem olhar sempre entre Apocalipse e Daniel. As verdades de Apocalipse geralmente podem ser entendidas como base no próprio conteúdo do livro, embora algum aspecto possa estar mais explicado em outras passagens das Sagradas Escrituras. Muitas verdades que permanecem em volta dos mistérios nos tempos passados, isto é, para os profetas do Antigo Testamento, são reveladas agora neste livro. Então, como eu expliquei na lição passada, muitos dos profetas é como olhar um monte. Quando você olha para o monte, você apenas vê o topo dos montes, das colinas. Mas os profetas que tiveram essas visões, que tiveram essas revelações, é como se eles estivessem vendo tudo, o conteúdo completo, desde baixo da montanha até o topo da montanha. E João viu certas coisas pela perspectiva profética e entendeu o significado daqueles escritos, enquanto outros profetas não entenderam boa parte de suas profecias. Isso vocês podem ver em Apocalipse 22, 10, 1 Pedro 1, 10 a 12.